Boa noite, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a presença de todo mundo. Está começando mais uma live aqui, é com muito prazer que a gente começa mais uma live na New Charge Academy, dessa vez com tempo chuvoso aqui em Florianópolis. Aqui na New Charge a gente tem gente espalhada pelo Brasil inteiro, né? Como é que tá o tempo aí em Curitiba, Kevin? Boa noite, pessoal. É um prazer ter vocês aqui. Bom, aqui em Curitiba, como sempre, Curitiba chuvosa. Sempre chuvosa. Então, gente, vou me apresentar rapidamente. Eu sou Felipe, sou coordenador de marketing aqui na New Charge e sou responsável pelos conteúdos aqui da New Charge Academy. Como que vai funcionar, né, essa nossa conversa? A gente vai fazer uma breve exposição de conteúdos, então a gente vai realmente passar ali pela parte mais inicial do armazenamento, das tecnologias, até chegar realmente na parte de vendas e como vocês capturam, como vocês identificam quem são esses clientes ideais. E logo em seguida, né, a gente deixou um espaço para que todos e todas possam trazer as dúvidas de vocês. A ideia é que a gente consiga tirar essas dúvidas de vocês para que vocês saiam dessa conversa sabendo como vender esses sistemas híbridos. Então, sem mais delongas, eu passo a bola para o meu colega Kevin, que é o nosso gerente de projetos. Ele também vai se apresentar. Eu tenho aqui também comigo o Otávio Trentin, que é o nosso gerente de software, e vai fazer um convite também bem especial para quem ficar aí até o final. Então, Kevin, tá contigo a bola. Perfeito, pessoal. Primeiramente, boa noite, né? A gente decidiu fazer esse webinar aqui com foco no quê, né, pessoal? A gente tem, desde 2020, aí, a New Charge focada em sistemas de armazenamento. E assim como foi no começo do Solar, é sempre uma dúvida do que é essa tecnologia, como se instala, como que vende, o que ela traz de benefício, malefício também, né? Para os clientes dos nossos integradores, instaladores e empresas que trabalham nesse ramo de energia. Vendo essa necessidade de incorporar um pouco de conhecimento, principalmente do lado um pouco comercial, de como vender, não digo ensinar vocês a vender o produto diretamente, mas ter o conhecimento, pelo menos, para vocês se apropriarem dessa tecnologia como uma forma de produto também, para as próximas negociações que vocês vão ter com seus clientes, sejam eles os clientes já de GD, para quem trabalha com GD, ou clientes novos para quem ainda vai buscar clientes nesse ramo que a gente vai estar citando um pouco aqui. Tá bom? Então, meu nome é Kevin, sou um gerente de projetos hoje na New Charge, tenho uma certa bagagem também na geração distribuída, já com alguns anos, e estou aqui na New Charge já vai fazer mais de 2 anos ali, trabalhando também em prol dessa disseminação do conhecimento voltado ao sistema de armazenamento. Né? Felipe, vendo bem minha tela aí, só para dar um ok. Certinho. Perfeito, obrigado. Gente, vamos lá. Bom, a gente segurou tempo suficiente ali, 10 minutinhos agora, para a gente começar, né? Esperar o pessoal entrar aí. Então, já dá o tempo suficiente para a gente poder dar prioridade para quem já estava presente esperando para conversar, tá? Então, o que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a nossa empresa. Vou passar só um pouco por cima aqui, só para vocês conhecerem um pouco a New Charge. Para quem já conhece, vai ser um pouquinho mais do mesmo, né? Mas para quem não conhece ainda, nós somos uma empresa focada, né, em soluções avançadas para incorporar sistemas de armazenamento de energia, tanto para gestão de energia, quanto para geração de energia, ou até mesmo para otimização em sistemas ancilares, né? Então, a busca de utilização da ferramenta armazenamento para nós, nada mais é que a utilização dela com um uso de diversas formas do âmbito, por exemplo, que a gente fala da transição energética, otimização de uso de energia, entre outros fatores. Então, de onde surgiu um pouco esse webinar também foi dentro da Academy, né? Eu acho que, para quem não conhece, fica à vontade para entrar lá no site, é academy.newcharge.com.br, que é uma comunidade totalmente gratuita. A gente coloca um pouco de informação lá, conhecimento, dia a dia, o que está acontecendo de novo no mercado nacional e internacional.
questões regulatórias, que eu acho que hoje talvez é algo que tem mais peso de conhecimento, talvez, assim como foi no começo do fotovoltaico, né? Para entender como é que as distribuidoras estão aceitando essa questão de armazenamento, como tudo está sendo trabalhado dentro do mercado nacional. Então, a gente traz um pouco desse conhecimento lá também. E dentro lá também a gente tem a venda de cursos também, que hoje, no momento, nós estamos só com o curso sobre o mercado de armazenamento, falando de forma bem detalhada de alguns direcionamentos do mercado, tanto para grande porte, pequeno porte, como você consegue buscar, né, um pouco de mercado dentro do Brasil também, do futuro, tanto de curto prazo quanto com longo prazo. Dentro do Charge, hoje a gente tem as nossas lideranças focadas tanto na parte do CEO, que é o Marcos, que hoje não pôde estar aqui presente, porque ele está participando de um evento lá em Palmas, se eu não me engano, voltado aos sistemas isolados. A Marinette, que nesse momento está de férias, então é uma folguinha para ela ali. O Guilherme, que também está hoje empenhado em alguns assuntos regulatórios, que é o nosso gerente de assuntos regulatórios aqui dentro da empresa. Então, devido a essa entrada de LRCAP, CISOL, tudo se movimentando, então a gente está com uma grande movimentação nesse setor. O Otávio, que está aí junto com a gente, que é o nosso gerente de desenvolvimento de software, que vai estar conversando com vocês depois também, e falando um pouquinho sobre o próximo evento. E eu, que é focado ali na parte de desenvolvimento de projetos, tá? Então, hoje, um pouco do meu conhecimento é dessa gestão de projetos, execução, desenvolvimento de projetos, desde a parte inicial de dimensionamento até a parte final de comissionamento e operação da planta. Então, hoje, nós somos separados em 4 pilares, né? Como eu estava falando, Advisory, que é a parte ali nossa de consultoria, projeto de engenharia, que é o nosso foco principal de atendimento, de dimensionamento, desenvolvimento de projeto, instalação de sistemas e tudo mais, tá? A gente vai conversar um pouquinho isso mais para frente também, né? Eu acho que é um interesse nosso de interagir um pouco com vocês com relação a isso também. O EnerSmart, que é essa frente aí desenvolvida pelo nosso amigo Otávio, onde nós temos desde de ferramentas para dimensionamento de projetos de armazenamento on-grid e off-grid, tá? Tanto também como o MS, que é o cérebro, a gestão de uma planta que utilize sistema de armazenamento de energia, as baterias, né? Então, seja ela com fotovoltaico, com térmica, com rede de concessionária, o MS é o que vai fazer o orquestramento dessa planta, né, desse sistema funcional. E por último ali, a Academy, que é o que a gente está trabalhando aqui hoje, conversando com vocês. Então, hoje a New Charge assim, é uma pioneira no setor de armazenamento, principalmente pelo fato de que entramos no mercado onde quase não existia empresas trabalhando nesse ramo, né? A gente tem algumas empresas aí que já trabalham, mas eram muito mais direcionadas, focadas em algum ponto ou outro, e nós entramos já desde consultoria, desenvolvimento de projetos, implementação. Então, hoje nós temos projetos dentro de 7 estados, mais de 10 principais empresas do setor, tanto de geração, transmissão e comercializadora de energia como nossos clientes. E também temos aqui parceiros nossos, né? Então, os 3 principais parceiros nacionais e internacionais, por exemplo, o sistema de armazenamento também tem uma parceria com a New Charge para poder fazer simplesmente um atendimento mais personalizado para os nossos clientes. Alguns clientes de sucesso, né? Falando um pouquinho de regiões isoladas, a gente tem aqui um projeto que é numa região extrativista dentro da floresta amazônica. Então, aqui nós temos um sistema híbrido, né, que tem ali uma certa distância de quase 800 quilômetros de Manaus, acesso só por barco, na região ali de Caruarí, onde nós implementamos o nosso software de gerenciamento da planta. Então, aqui é um sistema híbrido com solar, baterias e diesel, tá? Aqui, nesse caso, 100% renovável, com diesel apenas para backup, mas é interessante saber que é possível fazer essa implementação. E, nesse momento, se vocês terem uma ideia, isso aqui tudo é monitorado de qualquer lugar no mundo, desde que você tenha acesso à internet, tá? Essa é a parte legal. Sistema residencial também, vou passar um pouquinho rápido aqui. Sistema residencial a gente também já implementou, um foco principalmente em backup, né? Locais de residência de alto padrão, com problemas de estabilidade energética e algo desse tipo. Então, sempre temos esse tipo de atendimento também.
E hoje o que a gente vai estar conversando bastante, né, que é esse tipo de case aqui, que é um case mais focado em viabilidade do projeto, né? Eu acho que os cases que a gente citou antes são cases, claro, que têm um peso técnico, né, sobre a sua implementação e de conforto também, quando a gente fala de backup, né? Mas aqui a gente fala principalmente também na redução do consumo de energia. Então, alguns cases como esse daqui, no caso da Bahia, como esse outro case também que eu vou estar falando aqui, que é de Recife também, em Pernambuco, que são um sistema de 2.2 e outro de 1.4, 1.5 megawatt-hora, que são sistemas que são principalmente focados em reduzir, em retirar o consumo do cliente da ponta, que a tarifa é mais alta, para colocar no horário de fora a ponta, que a tarifa é mais baixa, tá? Tendo ele ou não sistema fotovoltaico instalado junto, tá? Isso é importante de citar, porque a bateria ela não depende do fotovoltaico para ela ser viável. Então, é isso que a gente coloca muito aqui quando a gente conversa, tá? Ah, eu preciso vender um fotovoltaico junto? Não necessariamente. Se a gente aceitar, ótimo. Se ele já tiver, melhor ainda. Mas a gente vai bater um pouquinho nessa tecla aí. Então, o que a gente vai passar hoje, né? Os tópicos que a gente vai abordar um pouco nessa nossa conversa, tá? Potencial de mercado, então vamos falar um pouquinho de quais os números que a gente enxerga para o futuro, tanto do que está acontecendo hoje, quanto que a gente vai estar vendo até mais ou menos 2030 ali, que é um mercado bem ascendente, né, nos próximos anos. A gente vai falar um pouquinho sobre essa tecnologia de armazenamento também, passando bem por cima, só para vocês saberem que existem outras, o porquê delas não estarem tão na frente do mercado hoje, como as linhas de lítio de LFP, mas a gente vai falar um pouquinho, vamos falar também sobre as funcionalidades, que hoje são as ferramentas de uso, né, da bateria, porque a bateria nada mais é como um canivete suíço, então é como se eu pudesse utilizar ela de diversas formas. Vamos falar um pouquinho sobre como eu acabo escolhendo os clientes, né, qual vai ser o foco dos meus clientes, meu cliente-alvo. Vamos falar um pouquinho do passo a passo, que hoje nós trabalhamos aqui internamente na New Charge, mas, claro, é, é uma indicação, e é claro que a gente traz isso como um norte, um direcionamento, um mapeamento para vocês, tá? E, por último, a gente vai falar um pouquinho de próximos passos, também, oportunidades e um pouquinho de abertura de conversa com vocês, beleza? Tomar uma aguinha, vamos lá? Então, vamos lá. Sobre o mercado brasileiro, tá? Isso aqui é um estudo que a gente fez. Nós temos hoje parceria com empresas de renome para estudos também, como a Greener, que são parceiros também nossos, mas hoje o que a gente vê como potencial de mercado é chegar até 2030 com mais de 45 bilhões de reais desenvolvidos em projetos com armazenamento, tá? Atualmente, os sistemas de armazenamento são muito focados em SIGFs e MIGs, né? São aqueles sistemas isolados na região, principalmente na região amazônica, que traz a necessidade de utilização de fontes fotovoltaicas, principalmente, associadas com armazenamento de baterias de íons de lítio, ou às vezes chumbo, mas ainda é algo que ainda está sendo modificado aos poucos por questões de ambientais, né? Mas hoje o que é forte atualmente ainda se tem esses CIFs e MIGs com maior volume de mercado, tá? Por questões de necessidade e aplicação estatal. Então não tem um valor financeiro tão grande do ponto de vista que a gente vai conversar aqui de um comercial industrial. E nos próximos anos, né, o que está acontecendo e já vai ser um crescimento mais alavancado, né, no próximo ano também, é Sisol, né, que sistemas isolados e aí já são os sistemas maiores, né, da região amazônica. A gente sabe que a gente tem uma inúmera quantidade de cidades, comunidades que são tocadas por gerador diesel, que vão ser complementados por hibridização para implementar fontes renováveis e reduzir o consumo de combustíveis fósseis, né? Tanto público quanto privado. A gente tem também VPPs, que são coisas mais futuras, que são as Virtual Power Plants, que a gente não vai se aprofundar muito hoje, mas em outro webinar a gente pode conversar um pouco sobre elas, que é uma coisa bem interessante do futuro. E o que a gente vai focar muito hoje, tá? É o que a gente vai conversar são os load shiftings para média tensão, tá? A gente não vai falar muito de off-grid, a gente vai conversar isso também em outro webinar mais para frente, tá? Das oportunidades que a gente enxerga para o mercado off-grid e como a gente pode atacar eles também. Mas hoje a gente vai atacar no mercado que a gente fala que é o mercado de deslocamento do consumo da ponta para clientes de média tensão, tá?
Bom, falando um pouquinho desses projetos, então, que já existem, por exemplo, que estão ali em fase final de instalação ou de operação, né? Então, alguns cases que a gente vê, como, por exemplo, esse projeto de mineradora de 10 megawatts-hora, é um projeto que vai ter ali da Vale, no Rio de Janeiro, focado na gestão de demanda, então, uma retirada do pulso, daquela ultrapassagem de uma faixa de demanda determinada. A gente tem shopping centers trabalhando também no deslocamento da ponta, a redução do consumo de energia. A gente tem ali franquia de alimentos, a gente tem indústria alimentícia, indústria elétrica, centro de distribuição, hospital, operadores de telecom, todas essas com algum tipo de aplicação, principalmente para redução do custo operacional. Então, aqui a gente vai focar isso. Então, a ideia é facilitar a conversa com o cliente do ponto de vista de viabilizar a venda do projeto para ele, tá? Porque eu posso também trazer como uma ferramenta de venda o uso do backup, ou até mesmo um empilhamento da utilização dessa ferramenta que é a bateria, né? Eu posso falar que eu vou fazer todas as funcionalidades que ele me permite. Então, dentro disso, a gente pode falar também que existem N formas de armazenamento de energia, tanto mecânica quanto elétrica, química, e todas elas têm uma aplicação, um foco, e a gente vai tentar entender um pouquinho por cima aqui do porquê a gente está focando principalmente no mercado com armazenamento de lítio, tá? Esse mercado de armazenamento de lítio é um mercado que a gente vê que ele está vindo aqui no mercado de 10 anos para cá, né? Então não é tão grande, né? 10, 15 anos, um crescimento, e nos últimos 2, 3 anos ele está sendo bem procurado devido à questão da mobilidade elétrica, aplicações como nos Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Chile, que a implementação dele vem de encontro à necessidade da estabilização da rede pelo grande volume de fontes renováveis, né, intermitentes, como a solar, a eólica, que precisam de uma certa estabilidade da rede para poder não gerar qualquer tipo de problema, né? Como a gente já viu no Brasil, por exemplo, no ano passado, retrasado, se não me engano. Então, assim, dentro das variedades que a gente enxerga, a gente pode entender como entre tipo de tecnologia, então, seja ela mecânica, eletroquímica, química, elétrica, térmica, e o nível de maturidade, né? O nível que a gente enxerga como já dentro do mercado, pode ser algo que vai acontecer, ou até mesmo algo que vai ficar meio que engavetado ali, porque vai ter tanta experiência notando que não vai ser viável a aplicação. Então, dentro dessa visão, né, de mercado, de como isso vai estar acontecendo e o que já aconteceu, a gente tem ali, por exemplo, a hidrelétrica reversível, que já é um mercado que já existe há muitos anos, que é a utilização delas como uma fonte de reserva, né, elétrica, não tão otimizada, mas muito eficiente. A gente tem os flyers, que são aqueles discos rotores junto com eixo, ar comprimido, chumbo ácido, que hoje a gente sabe que é um dos maiores números de baterias que tem no mundo, devido à utilização em veículos e tudo mais, e até mesmo em projetos estacionários também é muito grande. Células combustíveis, sistemas de baixa temperatura e sistemas de alta temperatura também. Então, aqui dentro do Muito Maduro, né, são sempre projetos que a gente já vê que já tem, às vezes, mais de 50 anos de funcionamento e que estão operando de forma robusta. E dentro desse mercado que a gente já vê que é um mercado estabelecido, a gente já entra na usina de lítio, que são essa tecnologia que a gente vai discutir mais hoje, focado nisso hoje, porque é a tecnologia que está ganhando mercado e está apresentando uma certa robustez na sua capacidade técnica de atender a demanda que está sendo empregada a ele, tá? Claro, temos supercapacitores também, que são um tipo de tecnologia muito interessante também, mas é um tipo de tecnologia com um armazenamento, com despacho muito curto de tempo, né? Tem um nível de retidão um pouquinho melhor, né? Uma eficiência interessante, mas ainda um pouco tempo de uso que pode ser aplicado, né? Aí, emergência, a gente não vai citar muito hoje, não vai falar sobre muito eles, sobre baterias de fluxo, baterias de íons de sódio, que talvez sejam um mercado futuro interessante, tá? Que dentro dos próximos anos pode ser muito estudado por causa da disponibilidade de matéria-prima das baterias de íons de sódio, mas não vamos
te aprofundar muito hoje. Aí tem armazenamento de ar líquido, ar comprimido supercrítico, e aí experimental a gente já entra em outros tipos, como armazenamento gravitacional, que já tem alguns anos que já vem sendo experimentados, mas ainda está muito embrionário, vamos colocar assim, devido a questões de eficiência e dificuldade de implementação, dependendo do que vai ser, e localização, entre outros fatores. Então, falando um pouquinho das baterias de íon de lítio, né? Eu vou pular isso aqui, que daí a gente já consegue eficientizar. Então, a gente vai focar nas baterias de íon de lítio, que a gente já sabe que, dentro dos estudos que a gente fez, eu posso trabalhar com ela para ela ficar despachando para carga durante horas, tá? Mas, do ponto de vista que a gente faz uma análise de viabilidade elétrica, tanto da questão de duração de ciclo de vida, temp temperatura de operação, entre outras funcionalidades que a gente enxerga com a bateria, né? Hoje, ela é mais viável em períodos de curto de 3 a 4 horas, tá, de operação. Tá? Posso aplicar para 12, 18 horas? Posso, sem problema nenhum. Tá? Vai ficar um sistema mais caro, que talvez não seja tão eficiente do ponto de vista econômico, dependendo do projeto que vai ser aplicado. Tá? Hoje, eu digo hoje, porque a gente está vendo o mercado reduzir o preço das baterias de forma bem interessante. Tá? A gente viu uma queda significativa, beirando os 80% do começo do ano para cá. Isso em reflexo ao crescimento da mobilidade elétrica e a utilização em outros países. Parte interessante de a gente falar um pouquinho das baterias de íon de lítio é a questão da eficiência, tá? Então, se vocês olharem ali, ela é uma ferramenta legal pelo fato que a gente consegue trabalhar com uma eficiência alta, desde que a gente faça a aplicação de forma efetiva do seu controle térmico, da sua operação, dos seus níveis de tensão, que a gente vai estar discutindo um pouquinho hoje, mas principalmente com o Otávio nas próximas conversas também. Então, assim, dentro das características das principais 5 baterias, tecnologias de íon de lítio, né, que a gente pode falar, a gente tem ali o níquel manganês cobalto, lítio manganês cobalto também, a gente tem o manganês de inspinel, que é um tipo de diferenciação no polo positivo, que é trabalhado dentro da célula. A gente tem o titanato de lítio, que é uma tecnologia mais segura, mas a gente tem uma questão de custo bem elevado. E a mais conhecida que a gente vê para o mercado estacionário, que traz uma segurança um pouquinho melhor, é a lítio ferrofosfato, né? Hoje, no mercado, que vocês vão encontrar com maior utilização são a NMC, que a gente fala, e a LFP, que são níquel manganês cobalto e lítio ferro fosfato. Tá? Essas duas tecnologias direcionadas para 2 pontos focais, mobilidade elétrica e utilização para estacionária. Tá? Então, quando a gente fala de estacionária, a gente sempre vai focar muito em lítio ferro fosfato, pela questão, não pela questão de densidade elétrica, porque no ponto de densidade elétrica, níquel, manganês, cobalto, ela é melhor, né? A gente consegue ter mais energia armazenada num menor espaço, porém, a gente tem assim, uma maior sensibilidade de operação devido à questão de temperatura, tá? Então, é interessante entender que, claro, não estou desvalorizando a NMC, tá? Eu acho que é uma tecnologia excepcional, mas ela vai continuar sendo focada no ramo automobilístico, por onde tem uma refrigeração e um controle de temperatura um pouquinho mais fácil de ser mantido, né? Não é um despacho diferente do que a gente vê para o estacionário, a ser aplicado no estacionário. Claro que tem algumas montadoras que vão ainda trabalhar, quem sabe, com lítio ferro-fosfato, como a Renault, que está trazendo isso, mas a gente também não vai se aprofundar muito nisso, tá? Aqui eu trouxe um exemplo interessante, que é a gente falar que a bateria, as tecnologias de íon de lítio, ela está cada vez também se aprimorando mais, tá? Então, no caso ali, por exemplo, da LFP, a gente vai ver nos próximos tempos a aplicação ali do manganês, que vai trazer, permitir um aumento considerável da densidade energética. Então, eu vou aumentar um pouco mais a minha densidade energética,
tá? Me permitindo trabalhar de forma mais eficiente do ponto de vista de o que eu tenho de tamanho da bateria, o quanto ela vai me dispor. Então, quando eu falo às vezes de tamanho, eu estou falando assim, por exemplo, de eu sair de 2, 3 anos atrás de um container de 20 pés, eu consegui colocar no máximo 1 megawatt-hora, hoje eu estou conseguindo colocar 5 megawatts-hora, para vocês terem uma ideia da otimização de espaço, otimização de célula, otimização da capacidade desse aumento, né, da densidade energética dessas células. Aí, níquel, manganês, cobalto, a gente também tem alguns implementos que estão sendo, por ser uma química, né, esse é um ponto interessante, por ser uma química, eles conseguem fazer vários tipos de implementações diferentes e estudar o que se impacta de forma positiva e negativa, né, porque da mesma forma que eu ganho, alguns lados eu perco, né, eu posso estar ganhando um pouquinho melhor de densidade, mas eu posso, às vezes, estar perdendo um pouquinho mais nas partes de segurança. Eu trouxe aqui um exemplo bem geral, assim, bem genérico, né, da aplicação numa bateria de container. Esse tipo de bateria, topologia aqui de BESS, não é tão mais usado hoje em dia, né, porque hoje em dia isso aqui é como se fosse um container de 20 pés, né. Hoje em dia eles procuram trabalhar, deixa eu conseguir colocar aqui, isso. Hoje eles procuram trabalhar que todo esse container esteja com BESS, e essa bateria que vocês estão vendo aqui, ela vai, na verdade, daqui até a outra ponta. Então, não tem mais as aberturas laterais dos dois lados, apenas de um lado, e tudo isso vira bateria. E a gente tem, por exemplo, lá de lá totalmente fechada, onde eles podem fazer aquela tipo de instalação que a gente chama de back-to-back, né, que é encostar um BESS no outro. Mas tem questões também de segurança, de incêndio e tudo mais, que também precisam ser estudadas, que ainda dentro do Brasil ainda é um pouquinho mais cru, né? Vamos colocar assim, muito mais também embrionário que a gente pode falar. Então, dentro a gente fala que tem ali os módulos de baterias, então tem célula, da célula a gente vai para os packs, dos packs a gente vai para os racks, e dos racks a gente vem aqui para os nossos sistemas de bateria completos, né? Então, dentro também a gente tem os PCS são os nossos conversores bidirecionais, onde a gente vai fazer essa conversão de corrente contínua para corrente alternada. Ele é como se fosse um inversor fotovoltaico, tá? Assim, para quem trabalha na GD, é como se eu fosse um inversor fotovoltaico, a única diferença é que o inversor fotovoltaico ele só vai para a corrente contínua, que vem das placas, para a corrente alternada da rede. Aqui eu consigo fazer da corrente contínua para alternada e da alternada para contínua, tá? Essa parte é bem mais fácil de explicar para vocês. Aí dentro desse sistema a gente entra na questão de sistemas auxiliares, então tem medição de energia, climatização, que pode ser através de ar, climatização através de líquido. Atualmente o mercado está atendendo mais a líquido por uma questão de otimização de espaço e otimização da refrigeração. Sistema de supressão de incêndio, tanto para controle de sensores de fumaça, sensores de gases, controle de supressão através de gases inertes, sistemas supervisório, que é o MS, né, que eu citei um pouco antes, tá? Que hoje também temos dentro do nosso escopo a desenvolvimento, né, dessa ferramenta, desse supervisório, mas também tem outros que vocês podem procurar aí dentro do mercado internacional, como o da Elum, da StarCraft, desculpa, da Fractal, que são marcas também de renome que traz também uma qualidade interessante, tá? Aqui a gente vai estar continuando sempre focando no LFP, como eu citei antes, tá? Só para não deixar a gente muito vago com relação ao tipo de tecnologia que a gente vai estar falando de íon de lítio, tá? Então, sempre que eu falar em baterias, daqui para frente, a gente vai estar falando das LFPs, que são a lítio ferro fosfato. Então, como eu posso utilizar, né, dessa solução, dessa ferramenta que eu falei até agora, de tudo isso que eu trouxe de informação, como uma vantagem econômica e uma vantagem técnica para o meu cliente, né? Como eu consigo fazer isso? Através da utilização das suas funcionalidades. O que a gente fala, e vocês vão escutar muito aqui, é que o BESS ele é um canivete suíço, então eu consigo utilizar ele de diversas formas, e por isso que ele é tão citado quando a gente fala sobre transição energética,
o quanto o sistema de armazenamento, né, o BESS, que a gente vai estar falando aqui também, eu posso falar um pouquinho de BESS, pode falar um pouquinho de bateria, eu posso falar sistema de armazenamento de energia, eu vou estar falando sempre a mesma coisa. Mas eu vou falar aqui sobre vou chamar mais BES para ficar mais curto para conversar com vocês. Então, quando eu falo sobre o BES, eu consigo falar ele como uma ferramenta que eu posso utilizar de diversas formas, né? Então, o que que a gente vai focar hoje? As três principais que a gente consegue incluir e utilizar dentro do mercado comercial e industrial, que é o nosso foco daqui de conversa para clientes do grupo A. Então, nessas funcionalidades, a primeira, que é a mais simples, que a gente não é só para comercial industrial, mas também de outras linhas, né, é o backup, né, que é a utilização da bateria para mantenimento através nos momentos que eu tenho queda de energia, tá? Geralmente, eu não consigo justificar o custo dessa bateria comparado, por exemplo, a um gerador diesel, porque a gente tem um peso de necessidade de utilização da bateria. A bateria, ela se paga, ela é melhor que o gerador diesel e ela tem uma maior viabilidade que o gerador diesel se eu utilizá-la. Tá? Quando eu falo de backup, a gente começa a entrar dentro daquele limiar que vou utilizar uma vez por semana, uma vez por mês, ou sabe lá Deus quantas vezes. Claro, se o cliente tiver sistema fotovoltaico, tiver muito um peso da questão de ESG, questões ambientais, ele quiser trabalhar essa pegada, que, claro, hoje em dia está muito mais interessante para muitas empresas, por uma questão até mesmo de tributária, que vai ser trabalhado daqui a uns anos, né, de incentivos para a não utilização de fontes fósseis. Então, é interessante poder trazer também essa possibilidade, tá? E claro, não é só backup, né? Essa parte interessante. Eu posso trazer ele com umas outras ferramentas, outras funcionalidades que eu vou estar citando para frente, e o backup ser um upside dessa solução. Então, quando eu falo de backup, né? Geralmente a gente fala também como uma possibilidade de vender ele como um custo de quanto eu perco da minha produção caso eu fique sem energia, né? A gente falar, por exemplo, ali, se eu tiver uma indústria de plástico, né? Se eu tenho ali um sistema trabalhando e aquela indústria parou por uma hora, qual é o custo que eu tenho dessa indústria parada por uma hora, né? O quanto eu deixo de ganhar e o quanto eu consigo otimizar do meu valor financeiro se eu conseguir ter um sistema para me suprir essa falta de energia. Mas, como eu falei, é complicado eu justificar, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês aqui do início ao fim, tá? Eu não vou trazer a bateria como a melhor coisa do mundo e como a melhor ferramenta que se paga a todo custo, tá? A gente vai sempre ser muito claro com vocês, e isso que é uma coisa nossa aqui da New Charge, que a gente não vai querer ganhar projetos ou tentar fazer coisas que não são cabíveis e viáveis de acontecer, tá? Então, é uma coisa que também prendeu quem está hoje na empresa aqui, como eu, como Otávio, Felipe e outras pessoas que entraram depois aqui, a seriedade de trazer para vocês a realidade e a verdade sem querer te vender um produto que às vezes, ou uma ideia que não vai ser financeiramente viável, eficaz, que não vai trazer um bom resultado. Então, é interessante ter a bateria, é interessante para backup, mas talvez não seja ainda financeiramente uma ferramenta de vendas, tá? Tecnicamente sim, financeiramente talvez não, frente a um gerador, por exemplo. A outra, que já entra já numa questão mesmo de viabilidade, tá? Financeira, é a redução do pico de demanda, né? O que a gente tem hoje são algumas empresas, às vezes, que fazem uma necessidade de controle de pico devido ultrapassagem de demanda contratada, ou até mesmo uma limitação que a rede dispõe a ele, que ele não pode mais ultrapassar. Então, a bateria pode entrar aqui como a retirada dessa ultrapassagem, tá? Desses picos de consumo que ultrapassariam essa demanda contratada. Ou até mesmo eu posso pegar a memória de carga, né, desse cliente, né, junto com a concessionária, e ver se eu não posso diminuir, né, essa demanda contratada e reduzir ela e ganhar em cima disso também. A gente sabe que às vezes a gente tem demanda contratada de R$ 22, R$ 32, até
Se eu não me engano, esses dias eu fiz um estudo próximo de R$ 50 com impostos e tudo mais, a demanda contratada. Então, a gente vê que a gente consegue aplicar, às vezes, até uma redução desse custo de energia que hoje o cliente tem, desde que eu saiba fazer o estudo de forma mais assertiva, tá? Não adianta eu querer, por exemplo, reduzir a demanda contratada do cliente, sendo que ele vem aqui às 7 da manhã, ele abre a empresa dele, esse sistema vem aqui e ultrapassa essa demanda aqui que ele está agora com uma nova contratada, né? Por, sei lá, 7, 8 horas do dia dele. Então, é a mesma coisa que eu pegar e ter uma necessidade de uma bateria de muita capacidade instalada, pode ser financeiramente não viável, tá? É o que a gente vê geralmente hoje nos cenários, e não faz sentido eu implementar. A não ser, tá? A não ser que eu bata naquela tecla, ok? A rede desse cliente tem limitações de contratação com a concessionária não permite mais ele aumentar a capacidade dele de carga, e ele precisa fazer esse aumento de carga por questões de necessidade técnica de crescimento da empresa. Então, eu posso bater na tecla de que, ok, se eu colocar a bateria, quanto eu consigo fazer de aumento da capacidade de produção daquela empresa e o quanto isso me traz de retorno de benefício financeiro. Então, tem essa também, essa pegada também que pode ser trabalhada, assim como é no backup. Tá? E por último, que é o que a gente vai focar muito aqui, que a gente fala que é a venda fácil, né, do ponto de vista de viabilização de projeto, tá? Frente às outras funcionalidades, que é o load shifting. Load shifting é o quê? É aquela retirada do consumo do cliente no horário de ponta, que é aquele horário de alguns estados das 6 às 9, das outros das 5h30 às 8h30, das 6h30 às 9h30, vai depender de algum estado ou outro, aonde a tarifa de energia é mais cara, né, devido à questão da demanda naquele horário da rede, naquele momento. Então, eu tiro daquele momento o consumo da rede daquele cliente e jogo para um horário. Então, eu tiro desse horário e jogo para algum horário que o consumo é com uma tarifa inferior. Então, seja ela através da própria rede da concessionária, ou, por exemplo, se eu tiver aqui uma geração fotovoltaica, eu posso otimizar, às vezes, a utilização desse excedente fotovoltaico que pode estar tendo nesse cliente, tá? Que é muito comum, às vezes, muito comum, desculpa. O que é muito mais viável, às vezes, é eu conseguir utilizar, às vezes, o excedente fotovoltaico, ao invés de eu colocar na rede e utilizar como crédito. Porque a gente sabe, para quem trabalha de GD, sabe aquela questão de o que eu injeto na rede volta para mim com uma tarifa diferente. Então, não é a mesma coisa. Então, eu acabo tendo uma certa perda de benefício dessa injeção frente à utilização desse excedente para o carregamento das baterias. Tá? Então, essa aqui vai ser a nossa fonte focal, tá, né, na nossa conversa de hoje, dentro do mercado comercial e industrial, para a utilização da redução no consumo e redução também da fatura de energia de clientes comerciais industriais que têm consumo, de certa forma, significativo no horário de ponta. Tá? Ah, Kevin, mas se o cliente tiver ali um consumo não tão alto, pode ser que não seja tão alto referente ao horário fora ponta, né? Mas seja significativo do ponto de vista de carga sendo utilizada naquele momento. A gente vê, por exemplo, indústrias gigantescas que podem trabalhar às vezes até as 5, 6 horas, que o horário ali das 6 às 9 não é tão alto o consumo frente ao horário fora ponta, só que é um consumo ainda significativo, porque ainda fica algumas coisas ligadas, alguns maquinários que precisam ficar por um período maior. Às vezes, vamos lá, a gente visitou essa semana aí, por exemplo, o Otávio Madeireiras, que tem ainda estufas e outros maquinários que precisam ficar ligados posterior ao começo do processo, né, da produção da matéria deles. Indústrias que têm, às vezes, 2, 3 turnos também. A gente viu, por exemplo, mercados que utilizam um gerador diesel para atendimento no horário de ponta, porque a tarifa da concessionária de energia está muito alta, ou até mesmo a concessionária não permite a entrada daquele consumo no horário de ponta por limitação da distribuidora. Então, existem alguns fatores, não só financeiros, mas técnicos, que a gente pode ser abordados aqui, quando a gente vai mirar agora na escolha do cliente-alvo, né? Quando a gente fala em cliente-alvo, são os clientes comerciais e industriais do grupo A, que tem ou não geração distribuída, tá? Então, a gente fez um estudo no ano de 2022, desculpa, 2023 para 2024, tá? A gente, acho que até uma atualizada, depois a gente pode
mostrar dentro da Academy lá, da comunidade da Academy, uma tabela dessa aqui atualizada, onde a gente fez um heatmap da diferença da valor da tarifa TUG entre o horário ponta e fora ponta dentro das concessionárias do Brasil, tá? O quanto é significativo de alguns estados, por exemplo, como Equatorial Pará, como a Neoenergia Coelba, como a gente tem ali, por exemplo, Equatorial Tocantins, Semar Pará, Enel Rio de Janeiro, Energisa Mato Grosso do Sul, Sugipe. Então, existe essa diferença tarifária e quanto maior ela for, mais fácil eu consigo trazer uma visão de viabilidade do projeto, tá? Então, existe um acumulativo de como é que eu posso dizer para vocês? Um acumulativo de viabilização do projeto. A primeira, diferenciação tarifária, quanto maior, melhor. Então, esse é um ponto. A segunda, quanto mais consumo no horário ponto esse cliente tiver, melhor. E se ele tiver ainda uma restrição técnica que necessite que ele utilize gerador diesel, ou até mesmo consuma mais uma restrição técnica da distribuidora que não possa permitir ele crescer a demanda dele naquele horário, ele tem também um peso também como um acréscimo no momento da venda, tá? Então, dentro desse heatmap, a gente consegue trazer, por exemplo, alguns clientes que a gente fala que são clientes que geralmente você vai encontrar com consumo no horário de ponta. Então, por exemplo, setor hoteleiro. Setor hoteleiro, a gente sabe que, por exemplo, horário normal, que é horário fora ponta, geralmente ele tem baixo consumo por exemplo, café da manhã, ok, tem um consumo mais alto, então você tem ali no horário das 6 da manhã até umas 9 horas da manhã um consumo mais elevado devido à utilização de cozinha, então tem alguns equipamentos ainda utilizando, mas durante o dia a gente vê uma redução significativa, né? Então a gente já vê uma redução ali para poucos equipamentos, como aspirador, alguma iluminação, computadores, e no horário, que é o horário que a gente fala que é o horário de ponta, que é o horário que a tarifa está mais alta, esse tipo de estabelecimento tem um acréscimo gigantesco na sua demanda energética. Então, por quê? Porque começa a entrar, né, a gente começa a ver a utilização daquelas pessoas que estão entrando dentro dos hotéis nesse horário. Então, tem chuveiro sendo ligado, tem ar-condicionado, tem iluminação, tem secador, a gente vê uma carga sendo elevada em um período muito específico. Então, o setor hoteleiro, a gente vê, né, o crescimento dessa demanda e, mas assim, uma praticidade, né, do ponto de vista de trazer uma conversa de viabilização do projeto para esse tipo de cliente. Outro tipo de cliente que a gente enxerga como um cliente interessante são supermercados, assim como dos hotéis. É um cliente que tem geralmente um fluxo maior de clientes no horário ali do horário de ponta, que é o horário das 6 às 9, geralmente o pessoal sai do seu trabalho, passa no mercado antes para casa, ou até mesmo é o único horário que às vezes ele tem para ir no mercado. Então, a refrigeração aumenta, a gente fala de iluminação, a gente fala de fluxo de pessoas, então existe também uma carga significativa nesse horário, então o que faz com que o sistema fique mais facilmente viável no momento de apresentar uma proposta, tá? Outro setor, que é o setor industrial, a gente enxerga como empresas como que tenham 2 ou 3 turnos como mais fácil. Claro que existem empresas, como eu falei, que às vezes só tem um turno, mas existe uma necessidade de utilização de energia no horário de ponta para alguns tipos de cargas específicas que não podem ser desligadas. Por exemplo, a gente está analisando o nosso amigo Pedro, que eu não sei se está hoje, o amigo Pedro não está na live hoje aqui. Nosso engenheiro Pedro, ele está analisando, por exemplo, um cliente que ele é um distribuidor de frutas. Então, ele tem uma necessidade de refrigeração constante. Ele só tem um turno, então ele só tem aquele turno comum, com horário comercial, porém ele tem um sistema de refrigeração que precisa ficar ligado 24 horas por dia. Então, apesar de que eu não seja uma empresa que tem um consumo significativo como eu tenho no horário de fora ponta, eu ainda tenho um consumo significativo por necessidade de alguns equipamentos. Então, não estou desfazendo de clientes de indústrias que trabalham só um turno, mas eu preciso saber se realmente ela tem um significativo consumo de energia no horário que como é focal, né? Que é o horário ali, o horário de ponta. É claro, tem outros comércios também, né? Que tenham esse tipo de consumo. A gente pode citar vários aqui, mas eu acho que a gente vai
fala um pouquinho desses aqui depois, caso a gente vai discutir um pouquinho no final. Então, qual que é a ideia, tá? Então, a gente falar um pouquinho do passo a passo de como a gente faz aqui, tá? Dentro da New Charging, como a gente consegue, vamos assim, colocar talvez uma pulguinha atrás da orelha do cliente e mostrar para ele que não é esse bicho de sete cabeças, não é uma tecnologia que não tem um embasamento técnico ou embasamento até mesmo de utilização para a sua utilização, tá? A gente, como eu falei no começo, né, a gente vê, por exemplo, no mercado americano, no mercado australiano, no mercado inglês, do Reino Unido, a utilização da bateria de diversas formas, tanto para residencial, quanto para industrial, quanto para rede básica. Então, não é algo que está vindo aqui para o Brasil cru e sem qualquer tipo de comprovação que é factível, é tecnicamente viável e que tem uma comprovação que não vai ter problema, né? A gente viu essa mesma desconfiança lá no começo do fotovoltaico, em 2010, que hoje está sendo refletida também na bateria, por ser uma tecnologia nova dentro do mercado de energia, né? Então, eu separei aqui 6 passos principais. Claro que alguns podem ser pulados de acordo com a metodologia que você vai estar conversando com o cliente, tá? Mas é um padrão que a gente está encontrando muito durante as nossas interações, tanto com o cliente direto ou com nossos parceiros, que a gente vai estar, inclusive, conversando no final aqui sobre essa questão de parceiros. Então, o primeiro contato, geralmente, a gente faz esse contato com o cliente solicitando uma fatura de energia sem qualquer tipo de compromisso, né? Então, vamos pular aqui já para a gente conversar um pouquinho. Então, a ideia é, eu posso ter um cliente do grupo A com GD ou sem GD, isso não me interfere em nada, tá? Quando o cliente é com GD, junto à carga, né, junto a onde é que ele tem o consumo, provavelmente ele vai ficar com o pé atrás do que a gente fala de hoje, a abertura do Mercado Livre. Então, dificilmente ele vai pensar em migrar para o Mercado Livre se ele já tem geração distribuída, porque ele não pode injetar na rede a partir do momento que ele tiver. Ele tem restrições, né, de injeção na rede se ele tiver a geração distribuída. Então, ele tem que começar a trabalhar com grid zero. Posso, sem problema nenhum, mas talvez não faça muito sentido devido aos custos que eu tenho nessa migração para Mercado Livre. E quando a gente fala que ele não tem GD e ele vai para o Mercado Livre, então ainda existem locais que existe uma diferença tarifária, né? Como eu mostrei aqui, né? Tem alguns locais ainda que existe uma diferença tarifária significativa, né? Da TUG, que ainda permite que, mesmo estando no Mercado Livre, eu tenho ainda uma viabilidade do projeto. Claro, um percentual menos significativo, né, da redução da conta de energia, mas ainda é viável, tá? Qual é o significativo? Vamos colocar assim, porque no mercado cativo eu posso chegar às vezes de 30, 40 e poucos por cento da economia do cliente, desde que ele tenha um consumo significativo na ponta, né? E o Mercado Livre, às vezes eu posso chegar a 20, 25%, depende da diferenciação tarifária e o consumo dele na ponta. Então, existe uma análise que precisa ser feita, tá? Por que nós trabalhamos dessa forma? Pegamos primeiro a fatura de energia para poder fazer um contato com o cliente sem qualquer tipo de compromisso e apresentar para ele uma proposta, porque isso nos permite abrir uma porta, uma janela, vamos ficar assim, né? Nem uma porta, mas uma janela para o cliente enxergar o mercado de armazenamento como um mercado possível para ele, né? Não é um bicho de sete cabeças, e que um payback é interessante, que o sistema, por mais que às vezes pode parecer caro, traz um retorno, um impacto muito positivo na conta de energia, e tem um payback, às vezes, bem interessante, tá? Esse é o ponto que a gente pode deixar claro aqui. Então, com a conta de energia, eu preciso utilizar uma ferramenta mais específica, que no caso, o que a gente traz hoje aqui, que a gente utiliza, é a nossa ferramenta do Enesmart, tá? Eu posso fazer essa conta, todo esse estudo de forma manual? Posso, sem problema nenhum. Só que eu não consigo fazer com conta de energia, tá? Eu vou ser bem sincero, a gente não consegue trazer um refino com relação ao dimensionamento com a conta de energia. Aí eu preciso pular uns passos, né? Ir direto para a memória de massa,
de cliente que você vai ter que solicitar com a concessionária, que eu vou estar citando depois aqui mais para frente, e fazer um estudo do consumo do cliente hora a hora, para ver questões de variação do consumo diário, variação do consumo mensal, então existe uma sazonalidade que precisa ser estudada, e com a ferramenta a gente consegue trazer, com o Enersmart aqui, nos traz uma praticidade, porque isso não despende de nós um tempo muito grande de análise, porque a ferramenta ela é totalmente prática de ser utilizada, apesar de ela ser completa, me permite uma redução do meu tempo, hora homem, para analisar um cliente de forma muito mais tranquila e que me traz um resultado mais otimizado de conversa com o cliente, porque se eu pego a fatura do cliente hoje, o tempo que eu demoraria para fazer com a memória de massa durante muito tempo para fazer uma análise, eu às vezes posso levar uma semana para conseguir apresentar uma solução para o cliente, uma proposta interessante. Com a ferramenta do Smart, eu posso pegar a fatura do cliente de manhã e de tarde já estar com a proposta pronta para ele. Tá? Essa parte interessante que a gente brinca aqui. E com isso, né, e trazer uma pré-proposta, a gente traz como uma pré-proposta, porque apesar de que eu possa utilizar a ferramenta para dimensionar através da fatura de energia, não é tão assertivo também como a gente gostaria de que fosse, né? Então, depois a gente vai aprofundar um pouquinho dentro da memória de massa. Então, hoje a ferramenta, ela é tanto off-grid quanto on-grid, a gente tem os dois braços, a gente vai estar focando hoje mais dentro do mercado on-grid, tá? E ela hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia, é utilizada pelo Ministério de Minas e Energia, pela EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética do Brasil, pela Huawei, pela WEG, pela Moura, pela UCB, e tem entre outros clientes nossos aí, que utilizam já demonstraram satisfação dentro da utilização dessa ferramenta e o quanto ela se torna prática, né, para a utilização no dia a dia. Então, essa minha pré-proposta, ela pode trazer, eu acho que existe, para quem já trabalha com GDT, um padrão que já está trabalhando, né, existe um padrão muito mais tranquilo e muito mais direto que pode ser apresentado. Mas a gente gosta de trabalhar com pelo menos esses 5 pilares aqui dentro da proposta, né? Que é apresentar as funcionalidades que esse sistema vai ser empregado, né? Então, se vai ser load shift, vai ser shave, se vai ser backup, se vai ser os três. Qual vai ser a dimensão dessa solução, então a potência, a capacidade, principais características, se vai ser um backup, qual é a capacidade, durante quanto tempo esse backup vai me suprir se eu utilizar, sei lá, a 100% daquela carga, 50%. Então, é interessante demonstrar para o cliente, deixar claro o quanto esse sistema vai poder suprir ele, dependendo da funcionalidade que vai ser empregada. Detalhar os entregáveis que vão ser entregues, então, tipo, mão de obra, equipamento, cabo, transformador, tudo que for fazer, mas isso aqui não está dentro do escopo, deixar claro, essa parte é interessante, porque a gente vê que, por ser uma tecnologia nova, pode ficar faltando informações na hora de conversar com o cliente pode ficar na dúvida, e é muito mais fácil de já deixar aqui apresentado, né? Então, preços e prazos, né, que é sempre bom interagir com o cliente, pelo fato de que baterias dentro do Brasil ainda vou dizer assim, ainda é moroso conseguir fazer uma entrega logística mais rápida, né? Dependendo do tamanho do sistema, de quem eu estou comprando, e onde vai ser instalado. Então, existe uma dificuldade com relação, principalmente, a essa questão logística. E, por último, né, apresentar o payback e o impacto positivo da fatura do cliente, tá? Eu destaquei o primeiro e o último sendo os principais pontos que devem ser mais falados, mais abordados, mais citados e mais trabalhados junto com o cliente, porque ele pode querer se apegar nesse aqui, que é o preço e o prazo. Tá? É um ponto muito interessante, porque a gente sabe que, apesar de que as baterias já são mais viáveis e já tem um payback interessante, apresentar uma proposta, dependendo do porte do sistema, vai trazer projetos, às vezes, na casa de 6 dígitos, 7 dígitos, que o cliente pode se assustar. Tá? E esse assustar pode ser muito fácil, muito facilmente contornado a partir do momento que eu começo a apresentar para ele essa questão do payback e o impacto positivo na fatura de energia. Tá? Impacto que às vezes pode ser de 40%, 50%, 30%, 40%, 50%, dependendo do consumo que ele vai ter aqui naquele horário de ponto. Tá?
Eu apresentando essa pré-proposta e o cliente sinalizando um certo interesse, tá? Eu posso ir direto para a etapa final, que é fechar a proposta e tentar vender para o cliente, que aquele sistema vai ser empregado e vai cumprir o que está sendo falado ali. Pode ser que sim, pode ser que sim. Tá? A gente está vendo um cenário aqui, desde as das análises que a gente começou a fazer já faz algum tempo, que a variação entre eu fazer a simulação com a ferramenta, utilizando a conta de energia, e depois utilizando a ferramenta para fazer a simulação com o que a gente fala de memória de massa, é um exemplo que a gente tem, por exemplo, aqui de um dia de memória de massa aqui, que é de carga horária, e a gente tem aqui durante um mês, um ano, depende do que você vai solicitar para a concessionária. Geralmente a gente fala para solicitar num período de um ano, com um intervalo de consumo de 1 hora. Eu consigo ter uma variação, às vezes, baixa de 5%. Então, acaba que eu vou trabalhando com a modularidade de baterias que eu vou encontrar no mercado, porque existe uma modularidade. Então, eu tenho baterias, às vezes, de 5 kWh, mas um cliente, por exemplo, comercial, que eu vou fazer um sistema de 500 kWh, eu não vou colocar lá 100 baterias de 5 kWh. Isso vai me demandar um espaço gigantesco, eu já vou pular para racks de bateria, que já são otimizados de espaço. Então, cada bateria, às vezes, tem lá 50, 80 kWh cada uma, vai depender do tipo de modularidade do sistema. Então, existem pesos na hora da decisão com relação a essa modularidade que vão ser muito mais trabalhados quando a gente consegue trazer a memória de massa para dentro da análise também, tá? E quando você vai ver, por exemplo, eu fiz um sistema que eu fiz uma modularidade dentro de um fornecedor que a gente conversou de 379 kWh, né? Eu comecei a fazer essa modularidade para fazer uma análise de forma solta, primeiro que eu falo, né? Então, modularidade zero. Então, se me der 1 kWh, é modularidade zero, então beleza, é o que eu vou trabalhar. Só que deu, sei lá, 380, 390 kWh, fiz agora uma simulação com 379 kWh, que me permitiu chegar mais perto e trazer uma robustez comercial na hora de apresentar a proposta, tá? Então agora eu vou fazer com a memória de massa, isso falando que eu fiz com a fatura de energia. Agora eu vou fazer com a memória de massa, vou deixar livre e eu vou notar que a variação que teve não foi tão significativa do que eu fiz com a fatura e que eu estou fazendo agora com a memória de massa. Com isso, né, o que eu enxergo? Eu enxergo que às vezes eu manter aquela proposta, claro, agora fazendo uma análise de quanto isso vai ser de impacto diferente, porque por mais que eu não vá alterar o tamanho da bateria, eu posso talvez não ter uma alteração de 5 a 10% no impacto positivo ou negativo, né, reduzindo ou aumentando o que essa bateria vai trazer de viabilidade no projeto, tá? Do horário de ponto do cliente. Questionamentos que sempre recebo. Kevin, se eu não conseguir a memória de massa, porque quando eu converso com a concessionária, às vezes eu demoro, cara, 30, 45 dias e não consigo memória de massa. Eu vou perder o cliente. Então, eu posso seguir com a fatura de energia? Por experiência própria do que a gente está vendo dentro das análises que a gente está fazendo, sim, sim, não vejo por que não. Não vejo trazendo um malefício e você deixando de entregar o que você está prometendo para o seu cliente, tá? Porque você vai exatamente fazer os cálculos do seu sistema e o quanto a bateria vai impactar na redução do consumo de ponta em cima da capacidade da bateria. Então, a sua bateria já está sendo dimensionado para o que ela pode entregar, tá? Essa parte é interessante. Mas, se você conseguir a memória de massa, é assim, um refino do que você vai apresentar para o cliente. Então, você vai apresentar para ele um diamante um pouquinho mais lapidado, um pouquinho mais bem desenhado e com impacto um pouquinho mais técnico dentro da proposta. Que daí a gente já entra já dentro daquela questão da proposta final, né? Que pode ser também, caso eu não vou fazer essa parte de memória de massa, vai ser a minha pré-proposta só um pouquinho mais detalhada, trazendo ali como anexo datasheet de equipamento. Vou já começar a trabalhar a possibilidade de conversar com ele com possibilidade de financiamento. Uma conversa que eu tive hoje, por exemplo, com o Guilherme, que hoje ele estava até agora há pouco ali, mas acabou saindo, que é o nosso gerente de assuntos regulatórios, né? O quanto é necessário a gente começar a trabalhar um pouco a conversa
da nossa associação, que nós somos vinculados também, que é a ABSAE, eu acho que não sei se todo mundo conhece, mas depois pode pesquisar ali, ABSAE, que é a Associação Brasileira sobre Soluções de Armazenamento de Energia, com bancos, né? Eu acho que trazer essa conversa para a gente poder abrir uma linha de crédito também, assim como foi para o fotovoltaico voltado ao armazenamento. Lembrando que, tá? Lembrando que, para quem estuda um pouquinho de regulação, se vocês conseguirem buscar depois, a bateria é citada, por exemplo, sistema de armazenamento é citado, por exemplo, como uma parte de um sistema de geração fotovoltaica. Então, é interessante entender o quanto o fornecedor da bateria que você vai estar conversando vai estar aberto a te propor a venda do sistema como se fosse um conjunto, entregando o sistema de armazenamento de energia junto com placas fotovoltaicas, inversor híbrido ou até um PCS apenas, para uma solução trazendo como se fosse uma venda de kit fotovoltaico, que aí sim existem já vários bancos que já fazem financiamentos específicos com uma linha de crédito mais interessante, porque a gente vai fazer linha de crédito direta, sem qualquer tipo de especificação de incentivo, para armazenamento, talvez não seja tão interessante do mercado, tá? Então, a gente já vê com uma possibilidade de buscar a possibilidade de aluguel de armazenamento, tá, de energia, que a gente já tem dentro do mercado e a gente também tem dentro do mercado de comercializadores, parceiros nossos que já fazem esse tipo de coisa, que é como o aluguel de equipamentos para clientes, ou às vezes a aquisição própria, sabendo que o payback é interessantíssimo no caso dele. Então, dentro desses 5 passos, são os principais passos. Após isso, a gente entra no fechamento, né? E com o fechamento, a gente já vem para aquelas etapas que já é um padrão tanto para qualquer tipo de instalação elétrica, que é a parte de instalação, aquisição do equipamento, que às vezes tem um prazo maior, então aquisição às vezes das baterias, aquisição do PCS ou inversor híbrido, aquisição às vezes do transformador, se é um sistema de grande porte, às vezes um disjuntor de média tensão, que vai ter um tempo maior de chegada, desenvolvimento de um projeto executivo, uma parte interessante que a gente fala de projeto executivo, que é bem legal de pensar, é que a gente pensa muito no setor como um setor elétrico, né? Um setor focado em engenheiro eletricista. Mas quando a gente fala do ponto de vista de baterias, um dos principais problemas que a gente está encontrando no momento de chegar no cliente e ver se tem como instalar é também disponibilidade de espaço, a questão da capacidade estrutural que os pisos, os locais que vão ser instalados sistemas, têm de suprir a carga dessas baterias, né? Porque a gente está falando aqui de sistemas que pode chegar a 2 dígitos de tonelada facilmente, né? A gente vê, por exemplo, um sistema de quase 400 kWh, que não é tão grande, que é um rack de baterias, que chega a 3 toneladas. Então, dependendo do tamanho do sistema, é significativo entender se aquele fazer uma validação do local do cliente para saber quanto isso também vai impactar na sua proposta comercial. Aí depois vem a questão da questão de miscelâneas, então cabo, disjuntores e demais complementos, né, e a instalação e comissionamento da solução. Todo esse processo, tá, posterior ao fechamento, também é um dos braços que a New Charge faz e que pode apoiar também alguns parceiros nossos, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem, por exemplo, algumas dúvidas que a gente começa a receber. Ok, que a gente já começou a conversar com o cliente e tal, mas é sempre uma pergunta, cara, é caro essa solução? Não vou ser hipócrita em falar que não é uma solução mais elevada financeiramente frente a fotovoltaico, né, dentro do ponto de vista comercial. Mas a gente vê já hoje para a questão de aplicação para o load shift financeiramente viável e com payback de 3 a 5 anos, né, dependendo do local que vai ser aplicado, como eu falei, dependendo do consumo que o cliente tem no horário de ponta, quanto maior, melhor, e dependendo da diferenciação tarifária que ele vai ter no horário de ponta com relação ao fora ponta, tá? Que é uma coisa bem interessante, que é o que mais pesa hoje dentro dessa viabilização. Então, é interessante bater nessa tecla, tá? É interessante bater que o payback é de menor prazo e que o sistema tem total capacidade de atender essa necessidade desse cliente, reduzindo essa fatura de energia dele de forma significativa. Vida útil.
tá? A vida útil desses equipamentos que estão trabalhando, que geralmente no mercado são as LFPs, é em torno de 6.000 ciclos. Então, Kevin, 6.000 ciclos, 6.000 ciclos é o quê? A cada carga total e descarga total, eu fiz um ciclo. Então, quando eu faço vamos dizer assim, esse máximo, fui para o mínimo, ok? Então, eu andei 100% da minha montanha russa ali, né? Daquele ida e volta do sistema. Então, quando eu faço isso, eu tenho um ciclo, tá? Se eu for fazer um ciclo por ano, um ciclo por dia durante 16 anos, eu vou chegar próximo desses 6.000 ciclos. Então, eu tenho uma vida útil maior de 15, 16 anos desse sistema trabalhando todos os dias. Quando a gente fala para utilização, por exemplo, para load shifting, eu vou trabalhar só em horários comerciais. Então, eu reduzo de 365 dias ali para 280 dias. Se não me falha a memória, eu estou tentando lembrar agora de cabeça. Então, eu aumento ainda mais a minha capacidade da vida útil desse sistema. E outra coisa interessante, tá? Não quer dizer, assim como é com as placas fotovoltaicas, não é que todo mundo fala, 25 anos as placas fotovoltaicas vão parar de funcionar. Não, elas chegam numa capacidade percentual de eficiência que ela não é tão viável dentro da sua aplicação. Tá? Não quer dizer que ela pare de funcionar, assim como é com a bateria. Tá? A ideia é que, quando ela chegar a esses 6.000 ciclos, ou sei lá, 15 anos de funcionamento, 15, 16 anos de funcionamento, eu chego ali próximo dos 70%, 65% da sua capacidade. Ela já deixa de ser tão interessante, né? Eu não sei se vocês já se perceberam como é o celular de vocês, por exemplo, quando você vai ver lá um iPhone, saúde da bateria em 75%, 70%, ele já começa a acusar que ele já tem que entrar em manutenção. Por quê? Porque ela começa a ter um problema de que aquela curva dentro do despacho dela, né, quando ela está descarregando, ela vai começar a ter uma certa sensibilidade que vai descarregar muito mais rápida. Então, ela vai acabar perdendo eficiência. Eu tenho menor capacidade também de acúmulo dentro dela. Então, alguns fatores que tornam que a bateria não é tão eficiente. Ela deixa de ser utilizável? Não. Eu só vou ter que recalcular a forma que eu vou ter que utilizar ela. Eu posso fazer a utilização que a gente fala de utilização de baterias de segunda vida, tá? Que é um mercado que vai ser muito pungente futuramente, mas que hoje a gente não vai se aprofundar tanto, tá? Outra pergunta que eu escuto muito: é seguro essas baterias? Porque eu não sei se vocês veem que tem algumas notícias, às vezes, de veículo pegando fogo. A gente teve esses dias, por exemplo, um veículo em Florianópolis, né, a cidade sede da New Charge aí, de um veículo que pegou fogo dentro de uma residência, que era um veículo elétrico, que acabou pegando fogo na casa inteira, tá? Aí vem aquela questão do porquê também ser trabalhado com baterias de LFP. Tá? As baterias veiculares são baterias de NMC. Ela tem uma certa volatilidade com relação à temperatura que às vezes pode ser crítica quando eu vou trabalhar com a utilização pré-estacionária, né? Quando eu trabalho com estacionário, às vezes eu tenho despacho de 3 horas seguidas de uma potência significativamente alta. Então, eu tenho, às vezes, uma questão de temperatura do equipamento de forma muito mais elevada. Então, acaba que essa temperatura pode afetar a estabilidade dessas células, e a LFP ela consegue ser mais estável. Então, a NMC a gente fala de trabalhar às vezes de entre 20 e 28 graus para ela ser estável. A LFP eu consigo às vezes chegar a temperaturas próximas de 40 e poucos graus, até 50, talvez, não gosto de falar que a gente pode chegar a 50, mas a gente consegue ter mais estabilidade em temperaturas mais críticas, né? Apesar de ela ser mais eficiente perto dos 20 a 28 graus, ela ainda consegue ter mais eficiência. E outra coisa, né? A perfuração de bateria de NMC causa combustão diferente das LFPs. Vocês podem procurar vídeo na internet também, são outras coisas que podem ser trabalhadas. Então, essa parte é interessante. Quando você for conversar com o cliente, deixar claro que, apesar de ser uma tecnologia nova, que pode ter seus certos riscos, ela é muito mais segura que as tecnologias que a gente vê em veículos elétricos que têm esse risco de combustão, tá? E claro, todo esse sistema de armazenamento geralmente vem agrupado dentro de containers, racks ou algo assim, com sistemas de supressão e monitoramento em casos de vazamento de gás, vazamento de fumaça. Então, tem uma supressão que pode ser feita de forma automática através do sistema que vem junto, ou uma supressão manual através de aviso sonoro também, que vai ser avisado aos operadores do sistema. Então, tudo isso pode ser discutido posteriormente. Então, o que a gente traz aqui como próximo passo? A gente passamos ali uns 15 minutinhos da conversa, né? A gente trazou 10, então o que eu vou trazer para vocês de conversa hoje aqui? Vou abrir daqui a pouquinho para o Otávio falar um pouquinho
do próximo webinar que a gente vai estar fazendo semana que vem aí, que vai ser bem interessante, focado principalmente no dimensionamento, tá? É mostrar para vocês como é fácil utilizar, como você consegue trazer ela como uma ferramenta de venda, de agilidade, de redução de tempo de horas homem trabalhada, e o quanto isso te traz de resultado positivo na hora de você conversar com o seu cliente. Caso você não queira fazer todo esse processo que nós fazemos internamente, tá? O que a gente está tendo muito hoje de parceria alguns integradores, instaladores ou empresas do setor nos trazem os clientes, fazem esse primeiro filtro, né, trazendo o cliente para a gente. Nós fazemos dimensionamento, apoiamos na elaboração do teaser comercial, inclusive contatando fornecedores de forma direta, que a gente tem essa abertura, por estarmos no pioneirismo dentro do Brasil voltado ao armazenamento. Nós temos essa abertura com esses fornecedores. O que nos permite ter essa conversa mais aberta e brigar por valores mais interessantes. Apoiamos o integrador no fechamento do cliente, tá? Então, fechou o cliente, você, integrador, instalador, empresa que vai fazer esse pacote para o cliente, vai estar responsável daí pela instalação do sistema e também ter o abono sobre isso, né? E nós ficaríamos, a forma que a gente trabalha, né? Assim, nós ficaríamos responsáveis pela parte de projeto do sistema, execução do sistema de AMS, né? Implementação do AMS, que é o sistema de gestão, né? Do BES, e faríamos um apoio no comissionamento. Então, essa ferramenta, essa metodologia que eu estou apresentando para vocês é a metodologia que a gente está trabalhando bastante, porque é uma metodologia que está se encaixando muito bem, né? Eu trouxe aqui como uma metodologia engrenagem, que é a que a gente conversa bastante com nossos parceiros, porque nós somos muito mais complementares do que conflitantes dentro dos parceiros que a gente está encontrando no mercado. Então, às vezes, o cliente, nosso parceiro, já tem essa abertura com o cliente, já tem uma possibilidade de conversa, e nós entramos como uma ferramenta de venda, né? Entramos como uma ferramenta de poder técnico dentro da negociação, tá? Essa parte legal, tá? Então, isso uma coisa que eu trouxe para vocês, tá? Uma possibilidade de conversa. A gente vai estar falando agora da próxima webinar, mas antes disso, Felipe, eu não sei se você quer abrir um pouquinho para perguntas rápidas aí do pessoal, que a gente já extrapolou um pouquinho do horário aí, já, da conversa nossa. Acho que posso Vamos responder? deixar já o Otávio falar do. Perfeito. Vai lá, Perfeito, Otávio. pessoal. Acredito que vocês me escutam bem. Mas, então, hoje aqui o Kevin ele trouxe mais uma parte, dando um overview, iniciando da parte de sistema de armazenamento, indo pela baterias de lítio, de LFP, e como chegar no meu cliente. Mas todos os eventos que a gente vai, todas as feiras que a gente vai, a pergunta que fica é: quanta bateria eu coloco? Quando que isso vai se pagar? Então, a gente, dentro do Enersmart, a gente traz essas respostas. A gente tem uma ferramenta, que ela é uma ferramenta complexa, que ela realiza a simulação do sistema, então ela faz uma validação técnica se aquela bateria, aquele sistema de armazenamento, a demanda contratada na rede, ou se é um caso off-grid, a quantidade de gerador diesel que tem, se é tecnicamente viável, e analisa a parte monetária. Então, ela realiza uma otimização monetária desse projeto, então sempre tentando focar em chegar no menor custo global para o cliente. Então, todo investimento ele tem que se pagar. Como o Kevin muito bem comentou no início, e eu posso colocar uma bateria e se ela não trabalhar, ela não se paga, que ela tem que gerar uma economia para se pagar. Então, no próximo webinar que a gente vai ter agora na próxima semana, nesse mesmo horário, quinta-feira da próxima semana, a gente vai estar entrando um pouco mão na massa com o dimensionamento. Então, apresentando quais são os parâmetros que a gente utiliza no dimensionamento, como utilizar o Enersmart também. Então, vai ser um pouco mais tecniquez, digamos assim, botando a mão na massa, vendo como cada coisa se comporta. Se esse cliente tem uma sazonalidade, como que isso afeta? Esse cliente tem um delta tarifário um pouco menor, como isso afeta? Vale a pena botar bateria? Se vale a pena, como que fica o payback? Então, toda essa parte, mais mão na massa, vai se abordar na próxima semana. Então, eu gostaria de deixar o convite aqui para vocês, para participar. Basta escanear esse QR Code. O Felipe também vai enviar e-mail para vocês sobre esse próximo webinar. Então, a gente está vindo agora com essa parte de webinars para cada vez mais fomentar o conhecimento, juntamente à New Charge Academy, o conhecimento sobre sistema de armazenamento. Então, deixo o convite aí para vocês para a próxima semana. E, por favor, Felipe, pode abrir para perguntas.
Maravilha, pessoal. Obrigado, Otávio. Também estou bem ansioso para esse próximo webinar. A gente tem aí os contatos da New Charge, a gente tem o contato do Kevin ali. Quem quiser entrar em contato com a gente é contato@newcharge.com.br. E microfones também estão liberados, as câmeras estão liberados. Se alguém quiser trazer alguma dúvida, pode abrir o microfone, pode falar ali no chat também. Mas antes disso, eu queria compartilhar aqui com vocês a nossa comunidade. Como o Kevin falou, né, nós temos a New Charge Academy, que é essa divisão da New Charge, onde a gente acredita que a gente pode desenvolver o mercado de armazenamento. A gente acredita que com esse conhecimento a gente consegue ter projetos melhores circulando no mercado, né, para que a gente também capte projetos melhores. Então, a nossa plataforma ela está sendo construída conforme demanda, então também tragam demandas do que vocês querem aprender. Aqui a gente tem então os webinários pagos e os gratuitos também. E principalmente, né, a nossa comunidade é uma espécie de rede social onde nós podemos ali interagir, fazer contatos, né, trocar informações, falar sobre eventos, enfim, e tirar dúvida com os nossos especialistas. Como já foi falado, a New Charge ela é pioneira no assunto. Nós temos muitos especialistas em diversas frentes aqui dentro, né, a gente do Brasil inteiro. Então, é um espaço bem rico para adquirir conhecimento. Vamos receber a apresentação de hoje? Sim, vocês vão receber por e-mail, no mesmo e-mail que vocês cadastraram a apresentação que o Kevin fez hoje. Vão receber também os próximos passos, o convite para o próximo webinar. Então é isso, gente. Eu vou deixar aí aberto o espaço se alguém quiser fazer alguma pergunta. Vai lá, Bruno, pode falar. Oi, pessoal, boa noite. Prazer aí, parabéns pela apresentação. Nesse último slide que vocês apresentaram, vocês comentaram sobre a parceria com integradores, né? Do tipo que as pessoas, os integradores, eles têm trazido os projetos para vocês ajudarem no dimensionamento. Esse é uma coisa que vocês têm observado, assim, o pessoal, o mercado tem precisado desse apoio na hora de dimensionar, e aí tem buscado vocês para essa parceria. Isso tem funcionado assim mesmo, ou simplesmente é uma indicação? O integrador ele só repassa a vocês o cliente para poder dali em diante vocês tocarem? Porque eu não entendi muito bem como é que é o modelo aí nesse caso. Ele leva um cliente já dele e aí vocês dão apoio só no dimensionamento? Como é que seria esse caso? Perfeito. Bruno, a gente tem... Bom, primeiramente, obrigado pela presença aí, tá? A gente tem algumas formas, né? A gente, por exemplo, tem uma parceria que a gente chama de um agente intermediador, que ele simplesmente traz o cliente e nós fazemos o restante, tá? Do ponto de vista integrador, instalador, empresas do ramo de energia ali, nós somos uma ferramenta de apoio. O cliente é seu, não é nosso. Nós somos um cliente, uma ferramenta sua que você vai trazer esse cliente do ponto de vista trazer a fatura de energia, características técnicas que a gente precisa se preocupar no momento de dimensionamento e no momento de criar a proposta técnica comercial desse cliente, né, que a gente faz esse apoio nessa criação dessa proposta. O que a gente está encontrando muito no mercado? Alguns estão fazendo dimensionamento, tá? O que está acontecendo muito mais frequente, né? O Otávio pode me corrigir, mas as pessoas estão adquirindo a ferramenta de dimensionamento on-grid, né? Como o foco está falando, que a gente está falando que é on-grid, eles estão fazendo esse dimensionamento em cima da fatura de energia, estão gostando de ver o cenário do cliente, conversam com o cliente cliente acaba tendo um certo interesse, e eles vêm até nós posterior a essa conversa, falando, olha, Kevin, a gente teve a conversa com o cliente gostou, a gente quer agora refinar um pouquinho, e para isso a gente precisa de um apoio mais técnico, porque nós temos esse contato do cliente. Então, o cliente é meu, já trabalhei com ele outras coisas, o GD geralmente, que é o mais comum, e eu consigo trazer ele aí para a gente aplicar um sistema de armazenamento. A gente dá todo esse apoio,
tá? Como se fosse uma empresa parceira de vocês para fazer essa implementação, desde o contato com o fornecedor, desde a parte de criação desse teaser comercial, visando quanto seria o custo direcionado para equipamento, custo direcionado para miscelânea, para mão de obra e outros afins, para poder deixar vocês mais confortáveis, porque que a gente tá, por que o foco de a gente trazer esse webinar? Porque a gente recebeu muito questionamento de parceiros de assim, cara, eu não consigo pensar de como vender, porque eu não tenho tanto conhecimento sobre a tecnologia, um conhecimento de como eu vou trazer para o cliente a vantagem da utilização dessas baterias e, principalmente, o contato posterior com ele, de ter uma confiança técnica de dizer para ele, olha, sou capaz de te entregar toda essa solução de forma técnica, com qualidade e eficiência, e que vai dar certo, vai funcionar. Tá? Então, nós não seríamos, vocês não seríamos o vendedor dessa solução, nós seríamos o apoiador de você, da sua empresa, de conseguir fazer esse contato com o cliente. Entendi. E tem a questão da licença também, né? Você falou que é possível, então, ter a licença do software, é isso? Sim, exatamente. Você pode ter licença de software, fazer todo o dimensionamento e a gente entrar com um apoio posterior, ou também podemos fazer também, que nem está aqui no desenho desse aqui, que você não precisa ter licença, nós fazemos o dimensionamento dentro de casa e nós trabalhamos dentro desse custo, né? Trazemos esse custo, desse dimensionamento dentro da nossa parte do projeto. Existem várias formas que a gente pode trabalhar. Quando a gente fala que é totalmente personalizável, assim como foi a ferramenta do dimensionamento. Né, Otávio? Entendi. Obrigado. O intuito nunca é sobrepor as capacidades que o parceiro tem. Então, a gente vem para agregar os gaps que tem dentro da sua empresa. Então, o que eu tenho visto, a gente tem visto aqui, empresas grandes, normalmente, eles contratam única e exclusivamente a ferramenta. Então, se eu tenho as empresas grandes, elas usam a ferramenta exclusivamente e elas não contam com o nosso apoio porque elas têm um time de engenharia dentro. Empresas médias, elas possuem um time de engenharia, só que elas não têm ainda esse conhecimento de fazer um dimensionamento, de conseguir, não tem o contato dos fornecedores, então eles não sabem fazer o dimensionamento em si. Então, eles preferem contratar a gente e utilizar a ferramenta como sendo um filtro de clientes. Então, no caso, eles usam a ferramenta para fazer uma primeira filtragem. Pô, esse cara aqui acho que está dando jogo. Fiz um pré-projeto, uma pré-proposta indicativa. Conversei com ele, ele gostou. Aí traz para a New Charge, mas só o dimensionamento. A gente faz a proposta comercial e diz, olha, esse é o tamanho de bateria, esse é o tamanho de solar, o payback fica tanto, esses são os valores que tu vai achar. E esse cliente, ele segue independente, depois que a parte de projeto, instalação e tudo mais, independente. A gente só entra na segunda bolinha. E tem casos, como o Kevin muito bem falou, que eu tenho, às vezes, um integrador solar, que a empresa é ele e o filho, e, pô, eles são muito bem conectados na região, eles são bons de venda, só que eles não têm um braço de engenharia para conseguir realizar o projeto. Então, eles trazem para a gente o cliente, eles trazem a conta de energia, a gente dimensiona, faz a parte comercial, depois a parte de projeto de engenharia, e eles tendo contato na região, eles podem acessar os integradores que tem na região para instalar o projeto. Então, a gente consegue fazer meio que muito ou fazer pouco, dependendo das capacidades do parceiro. Então, dependendo da tua capacidade, a gente vem a agregar apenas. A gente nunca vem para sobrepor as tuas capacidades. Show, obrigado. Maravilha. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, eu coloquei ali no chat o link da nossa ferramenta de dimensionamento on-grid. Para quem quiser conhecer, dá para fazer o cadastro gratuito na ferramenta. Ali você vai encontrar a ferramenta off-grid, on-grid e também o EMS. Lembrando que a ferramenta de dimensionamento você consegue fazer um teste também, ali de até 7 dias. A gente tem o plano mensal, trimestral e o anual. Então, se quiser começar também com o plano mensal para conhecer. E toda a equipe da New Charge está sempre à disposição para tirar dúvidas ao longo da semana. Basta entrar em contato com a gente, que a gente tem o prazer em atender vocês. Espero encontrar vocês novamente na semana que vem para a gente falar sobre dimensionamento. Vocês vão receber novamente aí os detalhes. E a gente fica por aqui, então. Queria agradecer novamente a presença de vocês, agradecer a presença e o tempo do nosso gerente de projetos ali, o Kevin,
o Otávio também, a equipe New Charge que está aqui presente, o Guilherme, o Vitor do time de Advisory. Então, muito obrigado e tenham todos um ótimo final de semana.